Desde os tempos antigos, poucos nomes brilham com tanta força nas páginas da Bíblia quanto o de Davi. Ele foi pastor, guerreiro, poeta e rei. Um homem que conheceu o auge da glória e o abismo da culpa. Ainda assim, Deus o chamou de um homem segundo o meu coração. Atos 13:22. E esta expressão, meus irmãos, é uma das mais profundas de toda a Escritura. O que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Será que essa realidade está reservada apenas a Davi? Ou é um chamado que também se estende a nós hoje? Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Ellen G. White descreve Davi como alguém de temperamento sensível, profundamente espiritual, mas também sujeito às fraquezas humanas. No livro Patriarcas e Profetas, página 642, ela escreve: Davi possuía uma natureza ardente e impulsiva. Suas paixões eram fortes, mas sua fé também era intensa. E foi essa fé viva que se apegava à misericórdia de Deus que o tornou um homem segundo o coração divino. Davi não foi escolhido por causa de sua força ou beleza. O Senhor disse a Samuel: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Enquanto os irmãos de Davi exibiam aparência e porte real, Deus enxergava algo que ninguém mais via. Um coração humilde e disposto a obedecer. Quantas vezes nós também somos tentados a medir nosso valor pelas aparências, pelos títulos, pelas conquistas, pelas vitórias visíveis? Mas Deus não está em busca de aparência. Ele busca caráter, sinceridade, arrependimento, fidelidade em meio à fraqueza. E é exatamente aí que o coração de Davi se destaca. Quando ainda era apenas um jovem pastor, Davi aprendeu a confiar no Senhor em cada detalhe. Sozinho nos campos, enfrentando leões e ursos, sua fé se forjou nas pequenas batalhas diárias. Ellen White diz que foi ali, na solidão dos pastos, que Davi desenvolveu o senso da presença constante de Deus, e isso o preparou para enfrentar Golias. Patriarcas e Profetas, página 642. Querido irmão, querida irmã, talvez hoje você esteja se sentindo esquecido, lutando batalhas que ninguém vê. Mas é nesse cenário silencioso que Deus forma os corações segundo o seu propósito. É na solidão das provas que o caráter se molda e que aprendemos a confiar em um Deus invisível, mas presente. A Bíblia nos ensina que Davi não confiava em armas humanas, mas no nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Isso mostra que a força espiritual sempre vence a força física. Quando enfrentamos os gigantes de nossa vida, o medo, o pecado, as tentações, o desânimo, o segredo não está em ter recursos humanos, mas em depender totalmente de Deus. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Ellen White enfatiza que Davi reconhecia a Deus em todos os seus caminhos e o Senhor dirigia os seus passos. História da Redenção, página 189. E essa é uma lição para nós. Quanto mais reconhecemos a presença divina em nossas lutas, mais capacitados somos para vencer. Interaja com o vídeo. Escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a ter um coração segundo o teu. Davi foi também um adorador. Os salmos que ele escreveu nasceram de experiências reais, de lágrimas, vitórias e arrependimentos profundos. O Salmo 23, por exemplo, não é apenas poesia. É um testemunho de fé de alguém que conhecia o cuidado de Deus em meio às adversidades. Ellen White comenta que os cânticos de Davi expressam a mais profunda comunhão com o céu.
Ele derramava a alma diante de Deus com uma sinceridade que tocava o coração divino. Educação, página 162. E aqui aprendemos outra lição sobre o que faz alguém ser segundo o coração de Deus: a sinceridade no relacionamento com o Senhor. Davi não era perfeito, mas era verdadeiro. Ele não fingia diante de Deus. Quando pecava, confessava. Quando caía, se levantava. Quando sofria, clamava. O Salmo 51 é o reflexo desse coração arrependido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Ellen White afirma que essas palavras expressam a experiência que cada pecador deve viver, não apenas o desejo de perdão, mas o anseio por transformação interior. Patriarcas e Profetas, página 725. E aqui, meu irmão, minha irmã, está a essência do Evangelho. Deus não busca pessoas impecáveis, mas corações quebrantados. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Davi experimentou essa pureza não por mérito, mas pela graça. Ele sabia que o perdão de Deus é maior do que qualquer erro humano. Interaja novamente, escreva aqui nos comentários: Senhor, renova em mim um espírito reto. Quando olhamos para a trajetória de Davi, percebemos que ele experimentou tanto o favor quanto a disciplina de Deus. Ellen White explica que Deus o permitiu colher o fruto de seus próprios pecados para que pudesse compreender a maldade do erro e o poder da graça divina em restaurar. Patriarcas e Profetas, página 738. E talvez hoje você esteja colhendo as consequências de escolhas erradas. Mas saiba, o mesmo Deus que restaurou Davi quer restaurar você. Nenhum pecado é grande demais para a graça de Cristo. A diferença entre Davi e Saul não foi o tamanho do pecado, mas a reação ao pecado. Saul justificou-se, Davi se humilhou. Saul endureceu o coração, Davi se dobrou em arrependimento. É por isso que o Espírito Santo permaneceu com Davi, mas se retirou de Saul. 1 Samuel 16:14. Querido irmão, pergunto a você: qual tem sido sua reação quando Deus o confronta? Você tenta justificar o erro ou se lança aos pés do Senhor? O coração segundo Deus é aquele que prefere ser humilhado diante do Altíssimo do que viver longe da sua presença. Ellen White escreve em Mensagens aos Jovens, página 100. A humildade e o arrependimento são as características de todo aquele que anda com Deus. O coração contrito é o altar onde o Espírito Santo habita. Davi compreendeu isso e é por isso que ele podia dizer: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Interaja, digite nos comentários: cria em mim um coração puro, ó Deus. Davi nos ensina que o verdadeiro servo de Deus não é aquele que nunca erra, mas aquele que sempre volta. E talvez essa seja a maior mensagem deste vídeo. Deus não desiste de quem ainda o busca. Você pode ter caído, pode ter se afastado, pode até sentir que não há mais chance para você. Mas se o seu coração ainda deseja estar perto de Deus, há esperança. O mesmo Senhor que chamou Davi continua chamando hoje. Filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23:26. Ellen White conclui essa ideia de forma magistral. Deus ama o pecador arrependido com amor tão terno como o pai que chora pelo filho que errou. Caminho a Cristo, página 45. Assim como Davi, você também pode ser chamado de homem ou mulher segundo o coração de Deus, não por causa da sua perfeição, mas por causa da graça que age no arrependimento e transforma o coração. Davi se tornou um símbolo de liderança espiritual em meio a um mundo dominado pela corrupção e pela idolatria. Quando finalmente se tornou rei de Israel, após longos anos de perseguição, provações e injustiças, ele poderia ter se tornado um homem amargo, vingativo ou arrogante.
No entanto, o mesmo coração que tocava harpas nos campos de Belém, agora tocava o coração de um povo inteiro. Ellen G. White escreve em Patriarcas e Profetas, página 706. No trono de Israel, Davi não esqueceu aquele que o havia exaltado. Sua confiança estava no Senhor dos Exércitos, e ele governava com espírito de humildade e dependência de Deus. Essa é uma das maiores marcas de alguém segundo o coração divino. O sucesso não o afasta de Deus, mas o aproxima ainda mais dele. Quantas pessoas perdem sua fé quando as bênçãos chegam? Quando conquistam o que tanto pediram? Deixam o altar, abandonam a comunhão, esquecem que foi Deus quem lhes deu tudo. Davi, mesmo coroado rei, continuava buscando a presença do Senhor. Ele compreendia que a verdadeira realeza é servir com humildade. Ellen White explica que os períodos de maior perigo espiritual são os de prosperidade. Patriarcas e Profetas, página 717. E é por isso que Davi é um exemplo tão precioso. Ele reconhecia que dependia de Deus em todas as estações da vida, no pasto, na guerra e no palácio. Interaja com o vídeo, escreva nos comentários: Senhor, quero permanecer fiel mesmo nas vitórias. Um dos momentos mais marcantes da vida de Davi foi quando ele decidiu trazer a Arca de Deus para Jerusalém, 2 Samuel 6. Esse ato não era apenas uma celebração nacional, mas uma confissão espiritual. A arca representava a presença do Senhor, e Davi queria que o centro do governo fosse o centro da adoração. Ellen White comenta sobre isso em História da Redenção, página 192. Davi compreendia que o poder de Israel não estava na força das armas, mas na presença de Deus entre eles. Mas até mesmo nesse momento de alegria, Davi cometeu um erro. A arca foi transportada de maneira incorreta e Uzá morreu ao tocá-la. Essa tragédia mostrou a Davi que a obediência é mais importante que o entusiasmo. Muitas vezes, nós também queremos servir a Deus à nossa maneira, com boas intenções, mas sem obedecer à sua palavra. O coração segundo Deus não é apenas sincero, é submisso. Após essa experiência, Davi aprendeu que adorar a Deus exige reverência e obediência. Quando a arca finalmente foi levada da forma correta, ele dançou diante do Senhor com todas as suas forças. 2 Samuel 6,14. Ellen White diz: o júbilo de Davi era o transbordar da alma grata pela presença divina. Sua adoração não era mero ritual, mas expressão viva de comunhão com o céu. Patriarcas e Profetas, página 708. E aqui está outro segredo do coração segundo Deus. A adoração verdadeira nasce da gratidão e da presença de Deus na vida. Interaja, escreva nos comentários: a presença de Deus é o maior tesouro da minha vida. Davi também se destacou pela forma como tratava seus inimigos. Quando teve a oportunidade de matar Saul dentro da caverna, não o fez. Disse: o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Isso mostra o domínio espiritual de alguém que confia mais na justiça de Deus do que na sua própria vingança. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, página 661, comenta: a nobreza do caráter de Davi brilhou mais intensamente em seus atos de clemência para com Saul. Sua magnanimidade era o reflexo do Espírito de Cristo. Hoje, vivemos tempos em que muitos revidam o mal com o mal, em que a ofensa gera ódio e o orgulho impede o perdão. Mas o homem, segundo o coração de Deus, é aquele que sabe perdoar, mesmo quando foi ferido profundamente. Escreva nos comentários: Senhor, dá-me um coração que perdoa. O reinado de Davi trouxe paz, prosperidade e adoração a Israel. Porém, também foi nesse tempo que ele enfrentou sua maior queda. O pecado com Batseba foi o ponto mais escuro de sua vida. Ele violou a lei de Deus,
feriu sua consciência e atraiu desonra sobre o nome do Senhor. Ellen White não suaviza esse episódio. Ela escreve: a história do pecado de Davi é registrada não para ser imitada, mas para servir de advertência. Aquele que caiu tão profundamente foi o mesmo que Deus chamou de homem segundo o seu coração, porque o arrependimento o elevou onde o pecado o havia lançado. Patriarcas e Profetas, página 722. Aqui está a beleza da graça. Deus não rejeitou Davi. O Espírito Santo o convenceu do pecado e ele se humilhou diante do Senhor com um arrependimento sincero. O Salmo 51 é uma das confissões mais comoventes da Bíblia. Ellen White diz que o arrependimento de Davi foi tão profundo e verdadeiro que trouxe cura à sua alma e reconciliação com Deus. História da Redenção, página 194. E talvez você também esteja carregando o peso da culpa por algo que fez. Mas assim como Davi, você pode se levantar. Não há queda tão profunda que o perdão de Deus não possa alcançar. Interaja. Escreva aqui nos comentários: Senhor, restaura-me pela tua graça. O pecado de Davi trouxe consequências amargas, tragédias familiares, traições e dor. Ellen White explica que Deus perdoou o pecado, mas não pôde anular sua colheita. Patriarcas e Profetas, página 739. Isso nos ensina que o perdão não elimina as consequências, mas transforma o coração para suportá-las com fé. Mesmo assim, Deus permaneceu com Davi. Ele não o abandonou, pois via em seu servo um coração quebrantado. Em meio à disciplina divina, Davi aprendeu mais sobre o amor e a justiça de Deus do que jamais compreendera antes. Interaja novamente. Senhor, mesmo nas consequências quero permanecer contigo. Ellen White escreve em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 322. O Senhor não rejeita o pecador que se volta para Ele com arrependimento sincero. Ainda que tenha cometido grandes pecados, pode ser restaurado à comunhão divina. Essa verdade ecoa em toda a vida de Davi. Ele não foi um homem perfeito, mas foi alguém que não desistiu de Deus, mesmo quando falhou. E talvez seja isso o que realmente significa ser um homem segundo o coração de Deus. Não é nunca cair, mas sempre se levantar buscando o perdão e a presença divina. Ao final de sua vida, Davi pôde olhar para trás e ver que, apesar de todos os erros e sofrimentos, Deus permaneceu fiel. E o testemunho do rei arrependido se tornou um farol para todos os que lutam com a fraqueza humana. Querido irmão, querida irmã, Deus está à procura de corações como o de Davi. Corações que, mesmo feridos, continuam a amar o Senhor. Que, mesmo disciplinados, continuam a confiar. Que, mesmo caídos, continuam a buscar a presença divina. Davi, o homem segundo o coração de Deus, experimentou também as profundezas da queda humana. Sua história não é apenas um retrato da fidelidade, mas também da fragilidade. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, descreve com dor e clareza o momento em que Davi permitiu que o pecado encontrasse espaço em seu coração. O rei de Israel, abençoado, vitorioso e amado, cedeu à tentação, e a consequência foi devastadora. Um passo em falso preparou o caminho para outro, escreveu Ellen White, até que o pecado parecia crescer em magnitude, envolvendo não apenas o adultério, mas também o assassinato. pp. capítulo 71. Como pode um homem segundo o coração de Deus cair tão baixo? Porque nenhum ser humano está isento de fraqueza. O coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. E é justamente na queda que o caráter de Deus mais se revela, não na condenação, mas na oferta de arrependimento. O profeta Natã foi enviado por Deus, não para destruir Davi, mas para despertá-lo. Quando Davi ouviu a parábola do homem rico que roubou a ovelha do pobre, seu coração se inflamou de indignação, até que Natã disse: Tu és esse homem.
2 Samuel 12:7. Aquelas palavras atravessaram o coração do rei. Davi não tentou justificar-se, não culpou circunstâncias ou pessoas. Ele se curvou diante do juízo de Deus e confessou: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. E dessa confissão nasceu um dos textos mais profundos de toda a Escritura, o Salmo 51. Davi não pediu apenas perdão, ele clamou por transformação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Ellen White afirma: a oração de Davi, depois de sua queda, revela o verdadeiro arrependimento. Ele não procurou desculpar seu pecado, mas o reconheceu em toda a sua enormidade. pp. página 726. Aqueles que se afastaram de Deus e sentem vergonha do que fizeram, precisam olhar para Davi e compreender que não existe abismo profundo demais que o amor de Deus não possa alcançar. O mesmo Deus que restaurou Davi quer restaurar você. Momento de interação. Se você acredita que Deus pode transformar até os piores erros em testemunhos de graça, escreva nos comentários: Senhor, cria em mim um coração puro. A história de Davi é uma mensagem viva de esperança. Mesmo em meio à culpa, ele não fugiu de Deus, mas correu em direção a Ele. É isso que o tornava um homem segundo o coração divino, não a perfeição, mas a humildade diante da correção. Muitos hoje se afastam de Deus quando erram. Sentem-se indignos, incapazes de voltar. Mas o arrependimento genuíno não é fugir, é retornar com lágrimas e fé. Ellen White nos lembra que nenhum arrependimento é verdadeiro a menos que conduza à reforma. A graça que perdoa também é a graça que transforma. Caminho a Cristo, capítulo 3. Portanto, o mesmo Espírito que levou Davi às lágrimas também deseja conduzir você à restauração. Quando o pecado é confessado com sinceridade, ele não apenas é perdoado, ele é apagado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Davi compreendeu que o perdão não era apenas um alívio da culpa, mas uma nova chance de caminhar com Deus. E isso o levou a uma vida de ainda maior consagração. Ellen White descreve que a disciplina do sofrimento é muitas vezes o meio que Deus usa para purificar seus servos. pp. página 137. O sofrimento de Davi não foi em vão. Dele brotou uma fé ainda mais profunda e uma compreensão mais rica da misericórdia divina. Assim também acontece conosco. Às vezes, Deus permite que enfrentemos as consequências de nossas escolhas, não para nos destruir, mas para nos ensinar o verdadeiro valor da obediência. O Salmo 32 revela o alívio de Davi após o perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A verdadeira felicidade não está em uma vida sem falhas, mas em um coração reconciliado com Deus. Quando a alma se curva diante do trono da graça e reconhece suas falhas, o céu se abre e a presença de Deus envolve o pecador arrependido. Momento de reflexão. Pense agora em algo do qual você precisa se arrepender. Não importa quão grave seja. Feche os olhos por um momento e diga: Senhor, apaga as minhas transgressões. Quero recomeçar. Deus ouviu essa oração. Assim como ouviu Davi, ele também ouviu você. Ellen White escreveu que, quanto mais profundamente alguém sentir sua própria necessidade, tanto mais plenamente confiará nos méritos de Cristo. Caminho a Cristo, página 36. Davi, após sua queda, tornou-se um homem mais dependente da graça divina. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não está na espada nem no trono, mas na comunhão com Deus. O arrependimento genuíno é o início de uma nova vida espiritual. O coração que antes se afastava de Deus passa agora a pulsar em sintonia com o coração divino. E é isso que Deus deseja fazer em você hoje.
transformar a dor do passado em um testemunho de vitória. Talvez você se sinta fraco, envergonhado, indigno de ser chamado servo de Deus. Mas ouça, o mesmo Espírito que restaurou Davi quer restaurar sua fé. Não importa o quão longe você tenha ido, há sempre um caminho de volta. A cruz continua sendo o ponto de encontro entre o pecador e o Salvador. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Essa graça abundante é o selo de Deus sobre todos os que se arrependem. Ela é o bálsamo que cura, o perdão que restaura e o amor que liberta. Se Davi, mesmo após tamanha queda, foi chamado homem segundo o coração de Deus, é porque Deus vê além das falhas. Ele enxerga o coração arrependido. Hoje, Deus olha para o seu coração. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações silenciosas e conhece os medos que você não consegue expressar. E Ele diz: filho, eu te perdoo. Interaja agora. Se você sente o perdão de Deus tocando sua vida neste momento, escreva nos comentários: Senhor, obrigado por me restaurar. A restauração de Davi é a promessa de que ninguém está perdido além do alcance da graça. Ellen White finaliza esse relato com uma mensagem poderosa. O arrependimento e a confissão, com fé em Cristo, são as condições pelas quais o pecador é perdoado e reintegrado no favor de Deus. pp. página 738. Se você crê nisso, continue comigo no próximo bloco, onde veremos como Davi, agora restaurado, passou a refletir o caráter de Deus com ainda mais intensidade e como essa história profética aponta para o juízo final e o triunfo do Rei dos Reis, Jesus Cristo. A história de Davi não termina na queda, mas na restauração. E é justamente isso que a torna tão inspiradora. Deus não riscou o nome de Davi do livro da vida. Ele o levantou, o purificou e o usou novamente. O mesmo Deus que o viu cair, agora o via de joelhos. E o coração que antes se desviara pela vaidade, agora pulsava com humildade e gratidão. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, descreve essa transformação de maneira comovente. Ainda que Davi caiu, o Senhor o levantou. O arrependimento dele foi sincero e sua fé foi vitoriosa. Ele se tornou mais forte e mais unido a Deus do que antes. Davi entendeu que o verdadeiro valor da vida espiritual não está em uma caminhada sem tropeços, mas em um coração que sabe se quebrantar diante da correção divina. A diferença entre Saul e Davi é justamente essa. Saul justificava seu pecado, Davi o confessava. Quantos hoje vivem como Saul, orgulhosos, justificando seus erros, recusando-se a se humilhar diante do Senhor? Mas Deus busca os corações como o de Davi, corações que dizem: contra ti somente pequei. Salmo 51:4. Esse é o segredo de um homem segundo o coração de Deus. Não é perfeição, é arrependimento. Não é grandeza, é dependência. Ellen White afirma: a comunhão com Deus transforma o caráter. O coração que se abre à influência do Espírito Santo é purificado e moldado à semelhança divina. Caminho a Cristo, capítulo 8. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele passou de pastor a rei, de pecador a penitente e de penitente a exemplo de fé. Quando ele escreveu o Salmo 23, suas palavras já não vinham de um homem apenas inspirado, mas de um homem que havia vivido cada frase. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi sabia o que era andar pelo vale. Sabia o que era perder a presença de Deus e depois tê-la de volta. E esse reencontro o tornou um homem completamente rendido à vontade divina. Interação com o público. Se você deseja andar com Deus mesmo em meio às tempestades, escreva nos comentários: Senhor, eu quero ter um coração segundo o teu. A restauração de Davi aponta também para o grande plano da redenção.
Ellen White escreve que a história de Davi é uma figura profética de Cristo, o filho de Davi, o rei que seria perseguido, desprezado e, no fim, exaltado. Assim como Davi foi traído por um amigo, também Cristo foi traído. Assim como Davi chorou pelo seu povo, Cristo chorou por Jerusalém. A vida de Davi não é apenas sobre erros e acertos, é sobre o reflexo da misericórdia divina que se repete em cada geração. O perdão que Davi recebeu é o mesmo oferecido a você hoje. Não há mancha que o sangue de Cristo não possa lavar. Versos bíblicos que confirmam essa verdade. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51:2. O Senhor é bom e reto, por isso ensina o caminho aos pecadores. Salmo 25:8. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Ellen White comenta sobre isso em Refletindo a Cristo. Os que verdadeiramente se arrependem e se humilham diante de Deus não são rejeitados. O arrependimento é o sinal de que o Espírito Santo está atuando no coração. Perceba, querido ouvinte, o arrependimento não é sinal de fraqueza, é sinal de que o Espírito de Deus está vivo em você. Davi passou pelo vale da culpa, mas encontrou o rio da graça. Sua vida se tornou uma canção de perdão e esperança. E essa é a mensagem que o Espírito Santo quer gravar hoje em seu coração. Você pode ter falhado, pode ter tomado decisões erradas, pode ter se afastado da presença de Deus. Mas se você se quebrantar, Ele te restaurará como restaurou Davi. Quando Davi voltou a escrever cânticos para o Senhor, ele já não cantava com a mesma voz triunfante de antes, mas com uma voz quebrantada, curada e cheia de fé. E essa voz chegou até nós através dos séculos, tocando corações até hoje. Momento de reflexão. Feche seus olhos agora, onde quer que esteja, e diga: Senhor, renova em mim um espírito reto, não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus ouviu essa oração, e a mesma presença que restaurou Davi está visitando o seu coração neste instante. Ellen White assegura: os que verdadeiramente se arrependem encontrarão em Cristo um amigo compassivo e poderoso para os erguer. Caminho a Cristo, página 42. O segredo de Davi não era ser forte, era saber depender. Ele não confiava em sua espada nem em seu trono, mas em Deus. Por isso, ao final de sua vida, ele pôde declarar: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. 2 Samuel 22:2. Esse deve ser também o seu testemunho. Momento de fé e confissão pública. Se você deseja ter o mesmo relacionamento com Deus que Davi teve, escreva nos comentários: quero ter um coração segundo o de Deus. E mais, escreva também o seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu ore por você. Juntos, formamos um exército de pessoas que desejam ser moldadas pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito tocar seu coração agora. Não há ferida que Deus não possa curar. Não há passado que Ele não possa redimir. Não há erro que Ele não possa transformar em testemunho. Davi nos ensina que o trono mais alto é o da humildade diante de Deus. E quando a sua vida estiver entregue completamente nas mãos do Senhor, Ele te chamará também de homem ou mulher, segundo o coração dele. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.